Eu tive um momento na minha vida, pastor, que eu tive que reconciliar mesmo estando dentro da igreja. Porque eu sabia que eu estava perdido dentro da casa de Deus. E como é que a gente faz para se identificar nisso? É quando a gente está na presença de Deus, mas você não consegue mais orar, você não consegue mais ler Bíblia, você não tem mais comunhão nenhuma com Deus. Você vai para os cultos apenas para cumprir tabela, talvez para agradar os seus líderes. Mas você sabe que você não tem mais nada com Deus. É uma dracma perdida dentro de casa. E eu quero dizer que você tem muito valor para Deus. Você precisa reencontrar e resgatar esses valores. E por fim, a Bíblia também fala sobre a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que ele pediu ao seu pai para que repartisse a sua parte e lhe entregasse. Todo mundo conhece a história. Diz a Bíblia que ele vagou entre festas e perdeu tudo que ele recebeu pelo seu pai. Uma coisa que me chama muita a atenção nessa história, pastor, é que quando o filho procura o pai e pede ao seu pai a sua parte, nós não encontramos na Escritura, em algum momento, o pai do filho pródigo pedir para que ele fique, ou tentar convencê-lo a ficar em casa. E eu deixo isso aqui de reflexão para os irmãos. E o pai também não vai atrás dele. O pai não vai atrás. Há coisas na nossa vida que são necessárias a gente abrir mão. Talvez você esteja vivendo rodeado de amigos ou de amigas, achando que você tem o que você precisa. Só que há momentos que Deus precisa tirar muitas coisas e pessoas da nossa vida para revelar um propósito dele maior para a gente. E a gente fica tentando segurar essas pessoas. E eu quero deixar essa palavra, assim como o pai do filho pródigo precisou deixar o seu filho ir para adquirir experiência da forma mais difícil e voltar para casa para poder somar dentro daquela família, assim você também pega essa palavra para você. Há pessoas que é necessário você deixar ela sair do rol das suas amizades, de dentro da sua casa. Porque às vezes são pessoas que trazem peso para a sua vida, trazem peso para o seu ministério. E nós precisamos às vezes ser mais seletivos com quem nós colocamos dentro da nossa vida, em áreas específicas da nossa vida. E a gente precisa aprender a parar de segurar pessoas, segurar situações e deixar Deus tirar aquilo que Ele precisa tirar. E essa palavra, essa palavra ela vai nos ensinar a respeito disso. E falando em perdas pequenas, que a gente às vezes não percebe, eu me lembrei ontem à noite, ainda conversando com minha esposa, de um momento que, quando eu ainda namorava com ela, pastor, eu fui em uma lotérica, eu estava desempregado na época, e juntei todos os centavos que eu tinha na casa para pagar uma conta. E eu achei que eu tinha feito o cálculo certo. Eu cheguei na lotérica, fui pagar a conta, e faltou 10 centavos para pagar aquela conta. Eita. E a lotérica não aceitou. Não deixou passar. Não deixou passar. Um valor aparentemente tão pequeno, mas que fez todo... fez a diferença. Né? Fez a diferença em todo aquele total, todo aquele valor. E eu lembro que eu precisei recorrer a Rafaela, e eu fui até a casa dela. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Eu fui até a casa dela e não tive coragem de pedir para ela 10 centavos. Eu falei, me empresta R$1 para completar, para completar o valor dessa conta. Porque eu me sentia muito envergonhado pedindo para ela apenas 10 centavos. Ontem eu estava falando com ela sobre isso. Meu Deus. E às vezes a gente só entende o valor de coisas aparentemente pequenas quando a gente vê o valor que cada uma delas tem para a nossa vida. Amém. Talvez você está perdendo coisas pequenas achando que são coisas imperceptíveis, coisas pequenas. Mas talvez chegando lá na frente na sua vida você vai ver que você perdeu grandes valores, grandes oportunidades, grandes momentos. Aprenda a perder aquilo que Deus precisa que você perca. A Bíblia diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Então há momentos que para a gente ganhar nós precisamos perder. Primeiro, aprenda a dar valor àquilo que Deus administrou e confiou nas suas mãos. E aprenda a valorizar tudo o que Deus tem feito. Para de ver Deus apenas em coisas grandes. A gente às vezes só olha para Deus
com um olhar de gratidão quando Deus dá um carro, dá uma moto, dá uma casa. E às vezes o Deus que nós servimos é um Deus tão grande, capaz de trabalhar em coisas pequenas na nossa vida. E a minha palavra para você é essa. Talvez você não está vendo, mas Deus está trabalhando nos detalhes da sua vida. Em coisas pequenas da sua vida, a mão de Deus está lá trabalhando. Amém? Pega essa palavra, amém, reflita sobre ela. Você que precisa resgatar esses valores, procure a Deus, procure o seu pastor, procure a sua igreja e regularize a sua vida com o Senhor. Deus tem